Bela, né, e o Bob, são os mais alegres. Para eles não tem tempo ruim assim, então você vê, eles correm um atrás do outro. Às vezes o Bob tá ali quietinho, ela vem, dá uma cutucada nele assim para ele correr atrás dela. Esses são os momentos mais alegres, porque os dois têm um vínculo muito forte. A Mora, né, que é uma fêmea, ela e o Broly, que é o macho do cachorro. Aí chegaram novinho, né, sempre acolhido desde pequenininho, chegaram bem, sim. A Mora, ela chegou na adoção que a gente mexe com entrega de bebida, né. Aí no local o cara tava fazendo a doação dos filhotes, se interessei, gostei muito de ver ela, né, e peguei ela pra adoção. Ela é a única diferente, né, de todos. Se eu achar algum bicho que precisa, eu vou cuidar. Então, eu comecei assim. Eu posso cuidar de um, eu posso cuidar de dois, posso cuidar de três, agora tá cheio lá. Aqui na minha casa nós todos gostamos. E começou a ter muitos animais quando começamos a visitar ninhadas e acabamos voltando com... Não pega só um, sempre pega os irmãozinhos para eles ficarem juntos. Os gatinhos voltaram a aparecer assim na minha vida muito por uma questão mais de uma necessidade. Eu comecei a ter um problema com ratos aqui, porque tem muitos terrenos baldios em volta da minha casa. E um dia eu postei assim, por piada no stories, falando assim, gente, tem um problema muito ruim com rato, preciso de um gato. E uma colega minha, a Vivian, ela me mandou mensagem falando assim, olha, por coincidência, minha gatinha ela tá prenha. Ela deu uma ninhada aqui de 8 gatinhos, você quer um? Aí eu decidi pegar um. Só que o restante da ninhada dela não conseguiu ser adotada e eles iam ser mandados para uma fazenda. Aí eu falei assim, tá, mais um eu consigo pegar. Aí eu peguei mais um. Aí eu fiquei com 2 gatinhos aqui e recentemente o Caron apareceu pra mim. E aí eu vi um gato parado assim no meio da rua. Tipo, tava uma rua tipo num breu, tipo, os postes estavam com problema de luz, que volta e meio falta aqui no bairro, e ele tava sentado assim no meio. Só que eu fui aproximando, eu vi que ele não tava saindo do lugar. Aí eu falei assim, tá, tem alguma coisa errada nesse gato. A gente vê um bichinho na rua abandonado, os outros jogam, alguém deixa, né, você vê numa rodoviária, num ponto de ônibus, e a gente acaba acolhendo quem tem aquele, é mais sensível, né, a parte dos animais, acaba acolhendo. Só que daí eu me aproximei dele, ele não fez nada, agachei do lado dele, ele não fez nada. Eu tirei meu casaco, eu coloquei o casaco no chão, ele só levantou, deu 2 passinhos, deitou no casaco e ficou me olhando assim, tipo, me leva. Eu entrei em contato com vários abrigos no primeiro dia, aqui em Campo Grande, para ver se alguém poderia, tipo, adotar ele. E todos eles estavam lotados, nenhum deles podia receber. E aí eu pedi doação no Instagram. E aí foi muito louco, porque eu não achava que essas coisas funcionavam, né? Então, tipo assim, ao todo, na primeira semana que o Carão ficou comigo, foram 2.000 e poucos reais que a gente conseguiu arrecadar, assim, de amigos, familiares mesmo, colegas da faculdade. E eu consegui levar ele pro veterinário, fazer as consultas dele também. E quando eu levei ele no veterinário, o Carão, ele é muito miudinho. E aí o veterinário começou a examinar ele e falou assim, ué, ele primeiro foi olhar os dentinhos dele, ele falou assim, cadê os dentinhos? E aí ele começou a investigar e ele falou assim, realmente, o gato ele é muito velhinho. Assim, velhinho quanto? Aí quando ele falou pra mim que o cara tinha mais ou menos uns 8 anos, eu fiquei tipo assim, meu Deus. Mas os adultos é muito difícil, por isso que nós, protetores, somos lotados de animais. Porque o animal adulto, às vezes ele não se adaptou na casa, às vezes quando ele era pequeno ele era bonito, fofinho, ele cresceu, já ficou mais feio, a pessoa não quer mais. As pessoas tratam os animais como se fosse um objeto, sabe? Ou vai para algum lugar, não cabe mais esse, a hora que eu chego lá eu pego um melhorzinho, mais bonito, e aí os coitadinhos ficam jogados. Adultos e cachorros machos são mais difíceis de doar. Então eles acabam... tanto que a maioria dos meus cachorros aqui são machos. Eu tenho só... de todos os meus, eu tenho 6 fêmeas. Todos os outros são machos. Com todo o ônus que todo macho tem, né? Eles são territorialistas, às vezes tem uma briga. E eu fiquei assim, poxa, ninguém vai querer ficar com ele, tadinho, não tem ninguém. E aí, ele super queria ficar comigo, eu falei assim, então fica aí. Aí ficou. Não tinha como deixar ele solto, porque ele tinha testado positivo pra felve. Então o Caron viveu por 1 mês no meu banheiro. E aí ele destruía o meu banheiro, né? Tipo assim, fazia muita sujeira. E teve também a parte das pulgas, né? Porque ele veio, tinha muitas pulgas, eu tinha que dar banho pra ele. Eu também fiquei com pulga. E aí ficou eu e ele, tipo assim, num processo pra tirar as pulgas por umas 3 semanas.
Então, assim, tudo que a gente faz é por nossa conta, é dependendo do nosso esforço, da nossa família, de quem quiser ajudar a gente. Eu mesmo não trabalho pedindo dinheiro para os outros. Tenho muitas amigas que são assim também, que não vivem de pedir ajuda financeira para ninguém. Falta de auxílio da parte governamental, né? Falta de um hospital público, falta de um veterinário, de alguma coisa assim, porque a gente tem a SUBEA você tem que madrugar lá para conseguir uma vaga por dia para a universidade. Se for um animal atropelado, que 90% dos animais da cidade sofrem de atropelamento, que é mais a parte de ortopedia, você não consegue, porque a universidade não cabe a parte de ortopedia. Então, assim, você acaba tendo que tirar do seu bolso, internar por conta própria, dever clínica, ou abandonar o animal, que a gente não vai fazer. Então, assim, o que falta mesmo é a ajuda do governo, sabe? Porque aqui em Campo Grande já devia ter faz hora um hospital público, porque nós, a população, já ajuda há muito tempo, já contribui muito para isso. O que eu tenho de ajuda do governo é para vacinação, vermifugação e castração, o que já é uma boa ajuda, mas para 27 cachorros, por exemplo, eu gasto mais de 125 quilos de rações mês. E aí todos os meus animais são castrados, todos, através da SUBEA. Foram muito bem tratados, assim, muito bem tratados mesmo. E um cachorro também foi tratado pela Universidade Federal, que é o Leão, que foi tratado de TVT, na Universidade Federal. Fora isso, os outros gastos todos que eu tive foram todos pagos, principalmente com doença, sei lá, qualquer outro tipo de doença que não esperado, assim, eu pago. Com o tempo ele foi ficando mais ativo, né? Foi conseguindo força de novo nos membros, começando a pular, fazer bagunça, essas coisas. Eu lembro até hoje, no dia que ele ainda estava em quarentena no box do meu banheiro, e aí ele conseguiu subir o box. Aí ele subiu o box e eu fiquei muito feliz, comemorei junto com ele, porque ele tava conseguindo pular nas coisas, fazer coisa de gatinho. Hoje, assim, tipo, no dia a dia, ele é muito tranquilo. Alimentação, água, e periodicamente, todo final de semana eu levo ele pra passear um pouquinho também, porque como ele ficou um tempo aqui dentro de casa, eu levo ele pra dar uma volta, assim, tirar algumas outras coisas, manter ele um pouco ativo. Eu achava que ele ia ser um gato muito arisco, tipo assim, ou que não ia ter um vínculo tão forte comigo. E aí um dia o gato abriu todas as portas da casa enquanto eu tava dormindo. Ele abriu a porta do banheiro e eu falei assim, meu Deus, perdi o gato. E aí foi muito engraçado, porque eu saí, tipo, pra procurar ele, assim, quando eu olhei pra trás, assim, ele tava parado embaixo do carro. Ele fica me esperando, eu acho isso muito, muito fofinho. Então, eu achei muito legal, porque de fato, assim, ele escolhe ficar aqui, né? Então, é uma experiência gratificante, assim. Eu fico com muito dó, porque eu queria que ele vivesse mais uns 100 anos, né? Mas aí eu acho que não sei se vai ser o caso, né? Então... Quando a Bela foi adotada, eu acordei de manhã, tinha uma cachorrinha chorando no portão da minha casa. Aí eu peguei a cachorrinha, o pessoal, é do vizinho. Eu falei, bom, se for do vizinho da esquina, ele vai vir buscar mais tarde. Aí ele veio e buscou a cachorra. Passado uns 20 dias, ele veio e perguntou se a gente queria a cachorra. Falou, vocês querem a cachorrinha? Porque ela tá sofrendo, o espaço é pequeno, né? E a gente ficou com ela, que é a Bela. Ela vai fazer 4 anos que tá conosco. O Bob, ele foi adotado ano passado. Eu queria uma gata, né? Aí a Eduarda, mãe, é uma gata. Quando eu fui ver, era um gato. Mas eu fiquei com ele. Ele tem o nome de Bob, porque quando eu peguei ele, a gente passou no Bobsburg. E daí, qual que é o nome que a gente vai dar? Aí a gente tava ali, vamos dar o nome de Bob. Aí, mas de vez em quando eu chamo ele de Bob Enzo Lorenzo, mas é Bob o nome dele. Ele é muito especial pra mim. Eu gosto muito dele. Eu falo pra Maria Eduarda, eu sou apaixonada por ele. Ele vê que eu cheguei, ele já sobe ali no carro, ele já vai atrás de mim. Então a gente tem um vínculo, né? Ele sabe que eu gosto dele e eu sei que ele gosta de mim. Que muitas vezes, é gato. Não, mas eu sinto que ele gosta de mim. Que eu vou, ele tá atrás. Né? E a cachorrinha é a mesma coisa. Ela chega a uma felicidade imensa. A Bela, ela é mais amigona. A Kibo, ela é a séria da família, e o Bob é mais brincalhão, mais solto. Essa é a personalidade deles. A Bela brincou com ela na piscina e o Bob brincou com ele na cama. Desde o primeiro momento, o Bob chegou, ele chegou bem novinho,
um grude os dois. Você achava que ela tava machucando, mas não, ela arrastava ele pra cá, arrastava pra lá. E os dois são inseparáveis. Às vezes você acorda assim, tá os dois dormindo junto. Ou na barraquinha dela, ou lá dentro de casa. Fala assim, estão se machucando, mas não estão. Porque ela tem um cuidado com ele e ele tem um cuidado com ela. E quando ele sai ali no portão, ela fica no desespero. Aí quando ele volta, ela gruda no pescocinho dele como se fosse um filhotinho arrastando de volta pra dentro. Tipo, olha, você não pode ficar saindo lá fora. Né? Então esses são os momentos mais alegres da casa. Eu sempre tentei deixar um bichinho de estimação com elas para elas verem desde pequeno como que é, né? Cuidar, zelar, ter carinho pelo próximo, né? Pelo bichinho tipo, sobre a adoção. Se toda criança pudesse ter um, seria ótimo. Os outros dois gatinhos, eles são mais, assim, é mais dentro da expectativa, sabe? Porque quando você pega um animalzinho assim, do zero pra criar, tipo, um filhotinho, você ensina ele, você já vai entendendo, vai descobrindo as coisas que você vai precisando gradativamente, né? O Dante não. O Dante, ele fica muito mais tranquilinho, muito mais paradinho. Só que ele gosta de sair. Esse aqui sai, passa 4, 5, 6 horas fora e aí demora muito pra voltar. Ele é muito comilão. Então ele adora comer, então tipo assim, se ele vê sachê, etc, só o barulhinho ele já surta, então ele gosta muito mesmo de comer, porque ele é o mais gordinho assim que eu tenho. É muito preguiçoso, esse aqui ele fica tipo assim, o dia inteiro deitado ali em cima da geladeira, mas a dele. Agora o Apollo, esse aqui é o terrível que abre portas e tipo assim, desbrava o mundo. Ele não foge de casa assim, de sair muito. No máximo ele vai dentro embaixo do carro, tipo assim, e é isso. Quando é o animalzinho, quando ele é do dono, ele é parecido a roubado, né? Eu tenho um dedo que é quebrado nessa mão. E aí ele aponta meio tortinho pra baixo. E o Apollo, com algumas semaninhas, ele voltou um dia com a mão machucada. E aí a gente tem um dedinho igual agora, que é o dessa mão. Se vocês forem ver, ele é meio estufadinho. Aí a gente tem um dedo quebrado igual. Aí agora ele já convive, tipo assim, às vezes eu posso soltar o Caron, eles já ficam no mesmo ambiente e tal. Às vezes eles se olham assim, meio estranho, meio torto. Mas é muito porque o Caron, de fato, não cresceu com eles, né? Olha. O Apollo, ele é muito, tipo, pra frentex, assim. Só que o Apollo, ele é muito mais carinhoso, assim, de demonstrar afeto mesmo do que o Dante. Esse aqui, o Zezé Bucho, ele é um cachorro que tá aqui com a gente recente, tem 1 ano que ele tá aqui com a gente. Tá castrado já, tá um cachorro super bonito, bem tratado. Mas eu já tinha jurado que eu não ia mais pegar nenhum cachorro pra adoção. E aí ele aparece na porta do meu carro, magro, com muito carrapato e com uma característica de muito verme. Falei, não, vou levar pra casa pra ele ficar bom, pra ele ficar forte, vai pra adoção. Meu pai colocou ele pra dentro de casa e agora ele dorme na cama com meu pai. Então, assim, inclusive, assim, meu pai, ele tinha depressão, ele era alcoólatra e aí ele melhorou com o cuidado com os cachorros. Ele é um cachorro muito amado agora. Esses daqui são os meus últimos que eu peguei. Tem 3 semanas que eu tô com eles. Eles são bebezinhos. Chama Nhonho e Chiquinha. E eles foram tirados da mãe, já colocados um saco de ração e jogados no terreno baldio. A história deles eu acho que vai ser muito bonita agora. Mas esse daqui vai ser impossível, né? Porque eles são meus filhos. Eles não tiveram nenhum contato com a mãe. Né? Então tudo que eles têm de nutrição, né, enfim, é tudo que veio de mim. Então eu acho, meu Deus, é uma história muito fofa. E aí esses vão ficar comigo. Tem um cachorro que é o Lupe, ele foi esfaqueado e eu tirei ele do CCZ. E ele é o cachorro que mais me protege hoje. Ele fica na porta do meu quarto e é o que mais tem os sentimentos de proteção comigo. Então, assim, se eu falar, todos eles têm uma história muito bonita. Até me arrepio quando eu falo. Essa aqui é muito danada, fulano vai bater nela. E assim vai indo. E a gente acaba que fica lotado de bicho, sem apoio, sem ajuda. Mas a gente tá aqui lutando e tentando para eles terem uma vida melhor. Muitos desses bichinhos que estão para adoção é porque foram abandonados. Como eu falei, a pessoa adotou, eu não quero, então ela solta na rua. Lá da Universidade Federal, muitos dos gatinhos que estão lá foram abandonados. Ainda mais se ele não for castrado. Se ele não for castrado, a procriação é mais rápida. Eu ajudo muitas pessoas com castração, que é o que eu consigo pela prefeitura. Nós somos cadastradas como protetoras, temos essas 6 vagas a cada 15 dias. Eu nunca ganhei ração da prefeitura. O que eles fazem é um sorteio por mês,
que sai lá 2 protetoras, nós somos em mais de 200. Sai lá, fulana de tal e ciclana de tal, ganhou a ração. Nunca perguntei quanto que elas conseguiram ganhar, se são 100 quilos, são 20 quilos, se são 50 quilos para cada um. O ano passado também chegou em agosto, já acabou tudo, até as vagas para castrar acabou. A prefeita cortou tudo. E isso é uma das coisas, assim, que me causa muita preocupação, sabe? Tipo, de fato, de envenenamento, essas coisas, assim. Porque acaba também que a gente não tem muita fiscalização ou punição pra esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo assim, não tem como a gente saber quem colocou, tipo, uma comida com veneno, assim, pra rua, pros bichinhos, né? Mas tem pessoas que tem cachorro na rua que passa fome, não tem nada, machuca, malgrata. Mas, se Deus quisesse, evasiza nosso cachorro. Passa fome, bate em cachorro, come comida do lixo. E não tem... Então, isso foi até uma das questões que levou eu a adotar o Caron. Se não pegar o gato aqui, ele vai morrer, vai ficar aqui e acabou. Foi finalmente pra ele. Eu falei assim, não vou deixar isso acontecer. Mesmo que eu não soubesse como que eu ia lidar com ele, tipo assim, como que eu ia cuidar, etc. Eu falei assim, já é pelo menos um dia a mais de vida se ele não ficar aqui. Então, levei ele e eu falei assim, depois eu descubro. Graças a Deus, eu descobri algum jeito mesmo de cuidar dele. Quando eu pego muito bicho adulto, a maioria dos animais que vêm de maus tratos e de rua, eles não querem ir pra rua. Mas gato é curioso, então ele vai no telhado do vizinho, ele vai ali, vai aqui. Então, já perdi gato envenenado, já vi gente jogando água quente em animal meu. Já passei por várias coisas. Cachorro, seus cachorros não param de latir. Aí eu falo, eles não podem falar, eles têm que latir, então fazer o quê, né? E a gente vai tentando empurrar com a barriga. Graças a Deus eu tenho bons vizinhos hoje, mas já sofri muito. A gente tem que dar um espaço bacana para eles, dar amor para eles. Amar e cuidar é um verbo, tipo, praticável, então é muito trabalho. Então, eles requerem atenção, eles requerem cuidado, você tem que ver, tipo assim, a ração certinha, que faz bem, a areia que fica melhor, tipo assim, as fontes de água que dão mais mimar, sabe? E eu acho que foi muito nessas pequenas coisinhas, assim, que começou a crescer esse carinho, sabe? Querendo ou não, a gente tem um ambiente mais alegre. Muitas vezes você fica bravo, tá latindo demais, não sei o quê, mas ele deixa mais alegre, né? Então, tipo, você chega, que nem eu chego, o meu gato já vem atrás de mim. Porque, que nem como eu moro sozinho, acaba que vai preenchendo essas lacunas, né? Então, você vai tomar banho, eles ficam na porta, você vai dormir, eles sobem em cima de você pra dormir junto. Então, acho que todos esses pequenos detalhes assim vão fazendo companhia, sabe? Coisas que, tipo, demandam, sim, de fato, tempo. Mas da mesma maneira que você aplica esse tempo para cuidar deles, você recebe de volta. Acho que você tem que resgatar de coração, né? Você tem que sentir no seu coração que é aquele ali mesmo. Muitas vezes eu falo para Maria Eduarda assim, eu gostei desse gato, eu gostei desse gato. Ela fala, mãe, se você pudesse, eu adotava todos. Eu realmente, se eu pudesse, eu tinha muito mais. Já peguei gato tomando uma cerveja num barzinho com meu marido, e o gato tá ali, cheio de sarna, morrendo de fome. Já peguei cachorro que os outros batem na porta da minha casa e falam, eu achei ali. E você fala, não posso acolher, e passa 2 dias o animal tá ali. Ou alguém que vê que na sua casa tem um monte de bicho e deixa ali e sai correndo. E são inúmeras formas, mas a maioria são animais abandonados na rua mesmo que a gente acha. Eu escolhi ele e ele agradeceu e falou assim, muito obrigado, agora eu moro com você, vou devolver esse afeto, sabe? Para cachorro tem que ter bastante espaço. Para o gato não, o gato ele é mais recluso, ele sai, ele daqui a um pouco ele volta, né? E o cachorro ele é mais companheiro. Tanto é que a cachorrinha ela é super companheira do meu marido. Meu marido estralou o dedo, ela já tá lá, ela sobe na cama, aí ela é bem solta com ele assim, né? Tem que gostar. Não adianta você simplesmente falar assim, eu vou adotar um gatinho porque estão anunciando, ou adotar uma cachorrinha porque acharam na rua. Tratamento, vacinas, alimentação do animal, né? Então nessa parte, na adoção, tem que pensar sempre nisso pra gente fazer uma adoção. Por não pegar e depois não ficar com o animal, né? Meu filho quer ter um cachorrinho. Não.
Não é ele que quer ter. Se você pegou, você também tem que ajudar a cuidar. Então é isso, pra mim, se você vai ter um bichinho, você tem que, primeiramente, amar ele. Quando você pensa em ter um animal, você tem que pensar que ele vai fazer parte da sua família. É como se ele fosse um filho. Tem gente que pega bicho só para enfeite ou só enquanto é pequenininho, que tá bonitinho. O animal, ele vai comer um sapato seu, ele vai rasgar uma roupa, ele vai rasgar um sofá. Ele sente frio, ele sente fome, ele sente dor. Ele vai precisar das vacinas, ele vai precisar do seu carinho, que não é só você dar água e comida. Ele vai precisar da sua atenção. Acho que o que falta nas pessoas é responsabilidade afetiva. E antes de adotar, você realmente tenha esse sentimento de amor. Que não pegue só porque alguém falou assim, olha, adota. Ah, é bonitinho ter. Não, você adote se você realmente sentir no seu coração. Eu olhei para aquele ali, aquele ali que eu quero. E ele é um animal que você vai ter ele no mínimo de 10 a 20 anos. Então você tem que ter consciência disso. Tem 3 conselhos muito bons para isso. O primeiro é se você vai adotar, entenda que, tipo, isso requer responsabilidades. Esse animal vai precisar de você, da mesma maneira que você cuidar dele, ele vai cuidar de você de volta. O segundo conselho que eu acho que é importante, não adote pela aparência. A gente tem tantos gatinhos que precisam, né? A gente tem gatinhos velhos, igual o Caron, e outros animais também, né? Não só gatos, que precisam de uma casa, de um lar. Adotar porque você quer ter a companhia, não porque você quer ter uma raça específica ou coisa do tipo, sabe? Então acho que nesse sentido eu acertei muito, porque quando eu fui adotar eu pedi os mais feinhos, eu quero os mais esquisitinhos que tiver, porque eu não quero que fique ninguém sobrando. Então, graças a Deus, cresceram muito bonitos, com bastante amor, ficaram muito lindos, não são mais os feinhos da ninhada. E eu acho que o último e de fato, assim, tem muito animalzinho que não tem um lugar pra ficar, sabe? Então, às vezes, a gente pode, tá pegando um carão da vida, assim, que vai te fazer companhia, vai te amar igual. E eu acho que isso é o principal. Mas tem que ter responsabilidade, não adianta só pegar um animalzinho e largar ele lá, tem que ser companheiro. É isso. Não deixa passar, porque ele pode mudar a sua vida. Ele vai ser o seu companheiro. Às vezes você tá num momento mais triste, você pega ele ali, faz um carinho nele, ele tá pertinho de você. Ele é para toda a vida.